Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos que amam aprender. Estamos hoje aqui juntos e para ministrar essa aula, cá estou, professor Amaury Júnior, professor da CEMED. Quero mandar aqui um abraço a todos meus alunos, alunas, dizer que estou sentindo muita falta de vocês. E para matar essa saudade, hoje nós estamos aqui. Então vamos ver qual vai ser o nosso conteúdo de hoje. Vocês estão prontos? Porque agora é a hora do show. Aspecto histórico. Tudo que existe no mundo tem história. Exemplo, o bairro que moramos, nosso município, estado, país, etc. Tudo que existe no mundo tem história. Você tem uma história. E agora, olha aqui para mim. Olha onde nós estamos. É isso mesmo, estamos aqui no meio de um rio e lá vem uma caravela. O que é isso, professor? Para nós entendermos a história, principalmente a história do nosso estado, nós temos que viajar um pouquinho no tempo. E essa caravela aqui, ela vai nos levar para um local onde nós vamos descobrir muita coisa mesmo. Para isso, nós vamos fazer uma viagem para que venhamos conhecer a história da nossa região. Você poderia me responder as perguntas: como surgiu o estado do Amazonas? Quem foram os primeiros habitantes? Quem chegou primeiro aqui no Brasil? Professor, eu nunca vi isso. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa caravela está chegando. Agora vamos juntos conhecer um pouco mais dessa história. Para isso, vamos ver um tema muito interessante: expansão marítima. Portugal e Espanha formavam as maiores potências na expansão marítima colonial, até que surgiram as seguintes preocupações. Olha aqui para mim rapidinho. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Quando a gente fala de expansão marítima, nós estamos falando dos rios, dos barcos, dos primeiros homens que construíram grandes navegações para viajar pelo mundo. E entre esses homens existiam dois países especiais. Qual eram esses países, professor? Portugal e Espanha. Mas existiam só eles no mundo? Claro que não. Já existiam várias pessoas, mas eram os dois países que dominavam os mares. Eles dominavam tudo, até que surgiu uma preocupação que a gente vai ver agora. Vamos voltar para a nossa tela. A Espanha estava preocupada em proteger seus territórios que tinham sido descobertos. E Portugal sentia seu império colonial ameaçado pela Espanha e por outras nações. Olha essas duas bandeiras. Bandeira de Portugal e bandeira da Espanha. Agora olha para mim. Esses dois países, eles começaram a descobrir vários lugares no mundo. E aonde eles chegavam, eles queriam dizer assim, ó, nós chegamos na Terra, essa Terra é nossa. Professor, mas tinha alguém na Terra? Tinha. Mas eles não queriam, ó, nem saber. Por exemplo, aqui no Brasil, morava alguém? Claro que morava, existiam os índios, na nossa região tinham os índios, mas para eles eram os dois que mandavam, Portugal e Espanha. Você conhece a história, você conhece, sabe por quê? Porque você é aluno leão. Aluno leão, ele pega a informação no ar. Então, quando a gente fala de expansão marítima, nós estamos falando de Espanha e de Portugal. E aí, o que aconteceu? Eles perceberam assim, rapaz, você está descobrindo algumas terras, eu estou descobrindo outras. Eu acho que isso aí pode gerar um conflito entre nós e entre as outras nações que estão aparecendo. Então nós vamos fazer um acordo. Qual vai ser o nome desse acordo? Vamos ver agora. Vamos ler aqui. O acordo era Tratado de Tordesilhas, TT, Tratado de Tordesilhas. Em 7 de junho de 1494 foi firmado um tratado que definia as áreas de territórios ultramarinos. Professor, o que é ultramarinos? Que ultrapassam os limites do mar, entre Portugal e Espanha. É conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Olha as mãozinhas e olha a caravela.
as mãozinhas representando um acordo e a caravela representando a navegação marítima. Agora, olha para mim. Portugal e Espanha tinham acabado de assinar um acordo. O que significa esse acordo, professor? Eles pegaram o mapa que existia e dividiram. Dividiram para os dois. Esse lado é da Espanha e esse lado é de Portugal. E quando foi isso? Isso foi em 1494, rapaz. Qual é o nome disso, professor? Presta atenção. TT, Tratado de Tordesilhas. Eu não estou entendendo nada. Então, volta para a tela novamente que eu vou explicar melhor. Para vocês entenderem melhor esse assunto, nada melhor do que um desenho. E meus alunos sabem que eu faço desenhos maravilhosos. Vamos então desenhar aqui para vocês entenderem. Imagina que esse seja o mapa do Brasil. Professor, que mapa mais lindo ou que mapa mais feio? Depois vocês podem pesquisar como era o mapa daquela época. Aí nós temos uma linha. Foi isso que eles fizeram. Olha aqui para mim. Tá vendo esse mapa do Brasil? Maravilhoso, lindo e belo? Eles pegaram o mapa e dividiram no meio. Um lado para a Espanha, outro lado para Portugal. Agora, olha aqui para o nosso mapa. Esse lado, agora vocês vão ver uma coisa mais linda que é essa letra. Olha essa letra. Meu Deus, que letra linda. Dá de entender aí? Claro que dá. Esse lado do Brasil pertencia à Espanha. E esse outro lado, professor, pertencia à terra do Cristiano Ronaldo. Qual é a terra do Cristiano Ronaldo? Portugal. Agora, preste atenção numa coisa, aqui onde eu vou riscar. Essa parte que eu risquei é conhecido hoje como o quê? Amazonas, o nosso estado. Agora olha para mim. Prestou atenção no desenho? Nós pegamos o Brasil e dividimos ali em duas partes. Uma parte para Portugal e a outra parte para a Espanha. Hoje o nosso estado, o estado do Amazonas, pertencia a quem naquele tempo? Pertencia a quem? Professor, eu não sei. Presta atenção no mapa, rapaz. Volta para o mapa. Olha aqui, para quem pertencia? Pertencia à Espanha. O nosso estado pertencia à Espanha. Volta para mim. Só que naquele tempo o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Ainda ia ser descoberto depois, em 1500, uma história que eu tenho certeza que todo aluno conhece. Porque você é aluno inteligente, você é aluno esperto, pega a informação no ar, então você já sabia disso, mas eu vou só enfatizar mais uma vez. Tratado de Tordesilhas, acordo entre Portugal e Espanha, para dividir o mapa em duas partes. Uma parte pertencia a Portugal e a outra parte pertencia à Espanha, como se não existisse ninguém aqui, né? Mas nós sabemos que existiam índios aqui que amavam de coraçãozinho de amavam. Olha esse coraçãozinho de amavam. Eles amavam a terra, cuidavam da terra. Existia cerca de 4 milhões, eram muitos índios que existiam aqui. Mas para os dois países, isso não importava. Chegavam aqui, eles eram o dono. Agora vamos ter que dar mais uma viajada para entendermos como é que funcionou o território do Amazonas. Vocês estão prontos? Olha para o mapa novamente, vai ser a última olhada no mapa. Esse território aqui pertencia à Espanha, que é o território onde está o estado do Amazonas. Portugal descobriu este pequeno pedaço, que pertencia a eles, onde eles chamaram de Ilha de Vera Cruz. Agora, olha para mim de novo. A viagem pelo Amazonas começou há muito tempo atrás. Você fala, professor, mas como foi os primeiros homens, os primeiros espanhóis que chegaram aqui? Nós vamos ver agora na nossa próxima imagem. Presta atenção. Expedições. Com o Tratado de Tordesilhas, quando é que foi o tratado? Olha aqui a data de novo, rapaz, que é para te não esquecer, 1494. A parte do território que representa hoje o Amazonas pertencia à Espanha. E quem era? Agora, grava esse nome. Francisco de Orellana. Em 12 de fevereiro de 1542, foi o primeiro a chegar à calha dos Solimões Amazonas. Grava esse nome. Francisco de Orellana. Grava esse nome, porque esse nome vai ser muito importante. Olha para mim.
Professor, eu não entendi, foi nada. Então presta atenção aqui. Francisco de Orellana, nós vamos chamar aqui ele de Franciscão. Estava lá a tropa, Franciscão chegou e falou assim: Senhor, o senhor me autoriza a descer esse rio? Aí o homem falou: Francisco, pode ir. Francisco foi descer o rio, achava que era um rio tranquilo, que nada, o rio estava com muita turbulência, era água agitada, maré, e lá estava Franciscão no seu barco. O que ele queria? Você acha que Francisco queria só fazer um turismo? Francisco queria informações, porque tanto Espanha como Portugal, eles queriam, ó, sabe o que é isso? Você sabe, porque você é aluno esperto. Portugal e Espanha, eles queriam saber de riquezas, de dinheiro. Naquele tempo era muito importante produtos como canela, café. Eles queriam isso, queriam saber de ouro, de pedras preciosas. E aí Francisco de Orellana foi nessa viagem, descendo ali o rio, para tentar descobrir mais coisas sobre hoje onde é o nosso estado. Professor, mas o senhor não poderia mostrar isso no mapa? É claro que eu posso. Minha produção, coloca o mapa aí para a gente dar uma olhada. Olha aí, o mapa do Amazonas. Que mapa maravilhoso, que mapa lindo. Então Francisco fez toda essa rota aqui. Prometo que não vou cantar mais, desculpa. Ele fez toda essa rota, descobrindo todo o Amazonas. Agora joga para o professor aqui. Só que essa rota, você acha que foi uma rota tranquila? Uma rota fácil? Não tinha ninguém aqui? Claro que não. Mas aí você deve estar falando: professor, eu queria era conhecer esse Francisco. Eu queria conhecer o Franciscão. Quer conhecer o Franciscão? Tem como te colocar uma imagem? Olha essa magia. 3, 2, 1. Opa! Aí sim. Aí o nosso homem, barbudo, bonito, inteligente, esse era Francisco. Olha aí o nosso Franciscão. Francisco de Orellana. Agora, joga para mim. Presta atenção de uma coisa. Os espanhóis, eles estavam aqui, quando chegaram aqui, que eles foram indo pelas aldeias, que eles estavam andando, eles chegavam lá com os índios, e a amizade não era uma coisa amorosa, não. A relação não era linda, incrível, não. Eles chegavam lá e perguntavam assim: onde é que tem ouro aqui? Onde é que tem coisas preciosas? Os índios: Senhor, nós não temos isso. Eles nem falavam a mesma língua. E aí o que eles faziam? Eles pegavam os índios aí. Isso é triste. A história, ela não tem só coisas lindas, tem coisas tristes também. Mas isso é importante nós sabermos, para que não venhamos cometer os mesmos erros do passado. Por isso que a história é mágica. A história é uma viagem cheia de coisas boas, lindas e maravilhosas, mas também com alguns pontos tristes. E aí os índios, eles que amavam a terra, amavam o lugar onde eles estavam, eles tinham que dar um jeito de se proteger. E aí agora eu vou te contar uma história que é muito interessante de como eles se protegiam. Imagina agora, nós estamos num barco com Orellana, com Franciscão, descendo ali, ó. De repente Franciscão fala: gente, vamos parar o nosso barco para nós fazermos uns ajustes. Eles pararam o barco. Quando eles pararam o barco, presta atenção agora no que eu vou falar. Franciscão, na embarcação, de repente uma flecha pegou na sua mão. Professor, isso aconteceu? É claro que não pegou na mão dele, né? Mas uma flecha foi lançada. E quem lançou a flecha? Um grupo indígena, que estava aqui pronto, ó. Olha só, eles estavam assim? Claro que não, que eles não lutavam. Eles usavam arco e flecha, estavam prontos para proteger a terra. E quem era esse grupo? Agora, preste atenção, vamos ler aqui. Esse grupo era chamado de... Olha o nome maroto, vou até pegar uma cor vermelha aqui, que é para destacar, para vocês verem o nome. Icamiabas. Quem era Icamiabas, professor? Lendárias Amazonas que atacaram a embarcação de Orellana. As Icamiabas eram mulheres que formavam um grupo indígena. Os relatos dizem que eram mulheres brancas, altas, cabelos grandes e de membros desenvolvidos. Porém, segundo historiadores, a embarcação teria sido atacada por índios tapajós. Volta para mim, olha nos meus olhos. Esse grupo
grupo chamado Icamiabas, lendárias Amazonas, eles estavam ali para proteger a terra. Quando eles viram o barco do Franciscão vindo, era como se fosse uma ameaça. Eles tinham que proteger o local, eles tinham que defender o local. E para isso, eles atacaram a embarcação. Professor, mas não poderia ter conversado? Será que Francisco queria conversar? Será que os espanhóis queriam conversar? Isso eu não sei. Você vai pensar e você vai responder. Mas eu fico com as minhas dúvidas. O certo é que esse grupo de mulheres, quando atacaram o barco, tinha um homem especial no barco. Era o homem que escrevia tudo. Tudo. Um tal de Cabarral, esse era o nome dele. E ele escreveu dizendo que as mulheres eram mulheres fortes, brancas, altas, que tinham uma força e que atacavam de um modo selvagem. Essas mulheres até virou tipo uma lenda. Aí o nome era Lendárias Amazônias. E isso foi o que batizou o nosso rio, o nosso estado, Amazonas. Você sabia disso? Professor, é claro que eu sabia. Eu tenho certeza disso, porque essa história é muito conhecida. Mas aí, você deve estar se perguntando, professor, eu queria entender melhor como é que isso funcionava. Eu queria conhecer melhor. Quer conhecer melhor? Então vamos voltar aqui rapidinho para o texto das Icamiabas. Aí vocês estão vendo como essas mulheres eram. Elas eram brancas, altas, fortes, mas eu queria ver elas com uma ilustração, um desenho, uma imagem. A nossa produção providenciou. Olha para mim de novo. Opa! Olha onde nós estamos. Olha quem está aqui do meu lado. É isso mesmo. Uma Amazonas, uma Icamiaba, uma que protege o seu povo, uma Índia forte que defende. Opa, minha camisa até caiu aqui com medo dessa Icamiaba, dessa Amazonas. Uma que defende a sua terra. Quando o Francisco chegou, essa era a vista. Uma Índia que veio em sua direção. Mas não era só uma não, eram várias. Alguns dizem que era uma tribo que atacou a embarcação. O certo é que as Amazonas foram em direção ao barco. E chegando lá, atacaram. Aí Francisco voltou para a Espanha. Depois de um tempo ele volta para governar o Amazonas. Mas aí quando ele chega aqui já estava meio velho, doente. E aí Francisco morreu. Mas é importante vocês saberem uma coisa. Francisco de Orellana, grava esse nome. Foi o primeiro homem a chegar aqui no nosso rio Amazonas. Primeiro espanhol. Mas já existiam índios aqui. Existiam tribos que ninguém conseguia entrar. E existiam tribos que eram autorreceptivas, tribos maravilhosas. Existiam já várias pessoas aqui. Mas os espanhóis não queriam saber disso. E os portugueses lá do outro lado do mapa, professor, eles queriam saber disso? Claro que não. Tanto os espanhóis como os portugueses queriam as riquezas da terra, queriam explorar a terra, queriam explorar os índios. E isso tudo faz parte da nossa história. É uma coisa linda, maravilhosa, incrível, esplêndida? Não, não é. Mas faz parte e é importante que nós venhamos saber disso, certo? Agora eu preparei uma coisa especial para vocês. Vocês estão prontos para ver o que é? Então, minha produção, por favor, solta a vinheta do Exercitando. E aí, estão prontos para o desafio? Nós fizemos aqui duas questões. Questões fáceis, questões marotas, questões maravilhosas que vocês vão tirar de letra. Professor, eu quero resolver logo essa questão aí, manda logo aí. Então, minha produção, coloca na tela. Questão número 1. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, o território que hoje representa o estado do Amazonas pertencia a qual país? Fácil demais. Letra A, Portugal. B, França. C, Espanha. D, nenhuma das opções. Olha a próxima questão, fácil demais também. Qual o nome do acordo feito entre Portugal e Espanha que definia as áreas territoriais ultramarinas, que vai além do mar? Letra A, Tratado de Paz. Letra B, Acordo Marítimo. Letra C, Tratado da Ilha. Letra D, Tratado de Tordesilhas. Está muito fácil. Eu desejo boa sorte, presta atenção e responde isso aí, que já já eu volto.
Opa! Voltamos e agora nós voltamos para solucionar as questões. Estão prontos? Então, vamos resolver? Primeira questão. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, o território que hoje que hoje representa o estado do Amazonas, pertencia a qual país? Letra A, Portugal. B, França. C, Espanha. D, nenhuma das operações. Preste atenção. Essa aqui a aluna já respondeu. Olha para mim aqui rapidinho. Essa questão estava fácil, não estava? Questãozinha fácil. Eu até achei, falei, pô, tá fácil demais, mas a gente vai colocar assim mesmo. Se você marcou qual letra? Marcou letra A, Portugal? Se você marcou letra A de Portugal, você errou, cara. Você errou. O território do Brasil foi dividido em duas partes. A parte pequenininha de para Portugal e a parte que hoje representa o nosso estado para quem? Marcou Portugal? Se marcou Portugal, tá errado. Porque, vamos ver aqui a tela, porque não é Portugal. França? Eu falei França? Eu nem falei França. Marcou errado. Mas não tenho certeza que ninguém marcou essa questão, porque o aluno leão, aluno inteligente, marcou qual letra? Letra C, Espanha. Vamos só dar uma relembrada aqui rapidinho. Lembrando que o território do Brasil, mais uma vez esse mapa maravilhoso, o território do Brasil foi dividido em duas partes. A parte que representa a nossa região pertencia a que letra linda, meus amigos. Pertencia a Espanha, certo? Então, alternativa certa, letra C. Questão número 2. Qual o nome do acordo feito entre Portugal e Espanha que definia as áreas territoriais ultramarinas, que vai além do mar? Letra A, Tratado de Paz? Professor, eu tenho certeza que não é isso. Cara, se você tem certeza, você está certo, porque não tem nada de Tratado de Paz. Acordo marítimo, acordo, realmente foi um acordo que eles fizeram, mas o nome não é acordo marítimo não. Então, tá errado também. Opa, minha caneta aqui tá falhando, mas tá errado. Não é acordo marítimo. Tratado da Ilha? Também não. Qual é a resposta certa então, professor? Só ficou uma opção. Tratado de Tordesilhas, TT. Tratado de Tordesilhas. Olha aí, marcando. Perfeito. Tratado de Tordesilhas. Não esqueçam. TT. Tratado de Tordesilhas. Agora, olha aqui para mim. Agora nós vamos... Professor, eu queria ver esse assunto de novo. Vou fazer aqui um resumão. Estão prontos? Então presta atenção, que agora chegou a hora do nosso resumo. Lembrando a história do Amazonas. Para nós entendermos, vamos fazer uma... Coloca a próxima frase. Viagem no tempo. E na viagem do tempo, nós vamos ver o quê? A primeira coisa que nós vimos aconteceu em 1494. O que foi produção mágica? Tratado de Tordesilhas. Olha aqui para mim. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre dois países que se achavam dono de tudo. Quem eram os dois países? Vamos ver aqui na tela. Próximo, acordo entre Portugal e Espanha. Esse acordo entre Portugal e Espanha, ele aconteceu em 1494. E aí a gente vai ver, quem foi o primeiro homem a chegar aqui? Lembra dele? Franciscão. 1542, Francisco de Orellana chega a Calha dos Solimões, Amazonas. Quem recebeu o Franciscão? Quem? A navegação espanhola de Francisco foi recebida com flechas de um grupo indígena chamado Icamiabas, as lendárias Amazonas. Agora olha para mim. Esse foi um breve resumo da aula de hoje. Ainda tem mais uma frase que é uma frase especial. Entenda uma coisa. Tudo isso que nós falamos é a história do nosso estado, a história do nosso país. Mas esse acordo aí que nós estamos falando entre Portugal e Espanha foi um acordo que mais tarde não deu certo. E aí, vamos ver aqui na tela o que aconteceu. 1570, o TT, Tratado de Tordesilhas, chega ao fim. Agora olha para mim. E assim, nós vamos terminando esse resumo da aula de hoje.
Eu tenho certeza que vocês entenderam o conteúdo. Professor, fiquei com uma leve dúvida. Então, ó, depois, dê mais uma olhadinha, ok? Agora eu tenho que me despedir de vocês, é isso mesmo? Eu tenho que me despedir? Eu tenho. Então, solta a vinheta das nossas considerações finais. Solta a vinheta, produção. Então é isso. A nossa aula chegou ao fim. É com o coração triste que eu vou ter que dizer até mais. Até mais, até a próxima. Mas enquanto isso eu tenho algumas dicas marotas para vocês aí. Qual é a dica, professor? Lembra do nosso conteúdo? Busquem o nosso conteúdo em outros lugares. Tem o YouTube, tem vídeos maravilhosos. Tem a nossa plataforma também com exercícios. E aí é importante que vocês se dediquem a aprender esse conteúdo. Nós estamos em meio à pandemia, estamos em meio a isso, mas daqui a um tempo tudo vai voltar ao normal e vocês têm que voltar para a sala de aula. Vocês, alunos leão, aluno forte, tem que voltar para a aula entendendo os conteúdos, né? Então, para isso, vamos estudar, vamos prestar atenção na nossa aula, vamos ver os nossos vídeos, vamos procurar vídeo no YouTube, vamos procurar assunto, vamos atualizar as leituras. Isso é importante para vocês. Agora tem um recado especial para você, papai, mamãe, responsável. Vocês são peças chaves nesse processo de ensino e aprendizagem nesse momento, certo? Essa questão de responsabilidade que é despertada nas crianças depende muito também do trabalho de vocês, do acompanhamento de vocês. Então nós contamos com o apoio de vocês, contamos com o apoio para que incentive essas crianças a estudarem, a compreenderem, a aprenderem mais o assunto. O assunto que aqui foi explicitado é um assunto maravilhoso que pode ser comentado com a família, pode ser comentado com as crianças numa roda de conversa, é um assunto que pode ser debatido em casa, pode ser explorado em casa. Contamos que vocês façam esse apoio aí na casa de vocês, certo? Quero aqui mandar meus agradecimentos aos professores, aos colegas, a todos que nos ajudaram a fazermos essa nossa primeira aula. E aqui, agora eu quero ensinar uma coisa que eu quero terminar nossas aulas de história fazendo sempre isso. Vocês estão prontos? Professor, o que o senhor vai ensinar? Preste atenção que essa daí você tem que aprender. Fique em pé. Todo mundo em pé, esfregando a mãozinha, porque agora vai começar, hein? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, a mãozinha assim, ó, uma onda. Viu a onda? Professor, não entendi, foi nada. Faz a ondinha. Acabou de fazer a ondinha, levanta outro braço assim. Captou? Não entendi. Ondinha, levanta o braço. Para que nós estamos fazendo isso, professor? Porque a história é uma viagem. Não entendi, quero fazer de novo. Então vamos fazer mais uma vez. Vamos lá, então, que o nosso tempo está acabando. A história é uma viagem, certo? 3, 2, 1, a última vez. Porque a história é uma viagem. Não esqueça. Nós estaremos juntos de novo na próxima semana, provavelmente, onde nós teremos a nossa próxima aula de história. Estudem o conteúdo, peguem o caderno, vão revisar, vão assistir vídeo, vão procurar mais assuntos sobre isso. A história é incrível, a história é bela, a história é fascinante e nós estamos para aprender ainda mais sobre isso. Sobre a história do Amazonas, Tratado de Tordesilhas, Francisco de Orellana, Espanha, Portugal, os nossos índios, as nossas raízes, tudo isso é um assunto maravilhoso e esplêndido. E eu não quero nem dar spoiler, mas na próxima aula vai ter assunto muito mais interessante, viu? A gente está preparando uma aula aí que, rapaz, se eu fosse você, eu não perderia, certo? Então, no mais é isso. E aí, vejo vocês na próxima semana, ok? Na próxima aula. No mais, a gente vai se falando.